Olá, bem-vindos ao Plantão Enem 2019. Uma parceria entre o Jornal O Tempo e a Imagine, a maior plataforma de correção de redações do Brasil. Hoje nós vamos comentar segundo dia de prova, último dia de prova, que é a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias. Daqui a pouquinho a gente já vai conversar com o professor de Física, mas antes tem alguns recadinhos, que a Imagine agora está com um cupom de desconto para você que está assistindo essa transmissão, que é o Plantão Enem. É só digitar a hashtag Plantão Enem e você tem desconto de 30% em qualquer pacote de redação da Imagine. Inclusive, o pacote de redações dos rascunhos, que foi um pacote que eu anunciei no domingo passado, é um pacote especial de correção de redação, voltado para você que guardou o seu rascunho da redação do Enem. E aí você pode conferir a sua nota através desse pacote de redação especial e tem a possibilidade de ser corrigido por até 2 ou 3 professores. E aí você vai ter aí a ideia aproximada da sua nota do Enem, você que já está super ansioso, né? Além de ter essa oportunidade com os pacotes, esse plano especial da Imagine, hoje você tem a oportunidade também de saber como que foi a prova desse segundo dia, né? Qual que é o nível aí dessas questões, o que os professores acharam. A gente vai trazer algumas questões, vamos comentar. E se você tiver dúvidas, lembre que a nossa equipe está no chat. E aí pode mandar dúvidas, sugestões. A gente está esperando o seu retorno, sua dúvida aqui. A gente tem professores maravilhosos aqui hoje, preparadíssimos, já pegaram a prova, já fizeram a resolução. Tem gabarito, inclusive, gabarito extraoficial. Já está lançado, a gente está atualizando o gabarito para todas as provas, mas você já pode conferir aí no Jornal O Tempo, na página do Jornal O Tempo e também nas redes sociais da Imagine. Tá joia? Então vamos começar. Vamos começar com o professor Lucas de Física. Professor Lucas, dá um oi aí para a galera. Boa noite. Dá um oi para os seus alunos. Você alunos lá de Santa Luzia. Santa Luzia. Como que é o cursinho? O professor Lucas é dos cursinhos populares, né? Que vem do Instituto Equali, uma parceria com o Instituto Equali. Conta um pouquinho pra gente como que é esse projeto. Eu conheci o Equali por acaso, assim, né? Eu descobri que haviam vários cursinhos na região metropolitana inteira, eu não sabia. E o nosso cursinho começou esse ano, assim. Então, pra gente é uma novidade também, assim. A gente tem aprendido muito com os alunos também. A gente funciona lá em 2 unidades e Santa Luzia, apesar de ser próximo, né, de Belo Horizonte, assim, né, tem essa coisa de passagem e gasto, né, então a gente pensou em fazer uma coisa na nossa região lá. Legal. E aí eu conheci o pessoal do Equali, que ajudou bastante a gente nessa estrutura e aí me chamaram. Assim. Bacana. Professor Lucas é professor da rede dos cursinhos populares do Equali, né? E a semana passada a gente teve a presença também de professores do Instituto Equali, por isso que eu estou destacando aqui, porque é uma parceria muito bacana, foi uma transmissão muito legal, e hoje a gente conta também com esses professores que vão nos ajudar a entender aí como foi esse segundo dia de prova. Então, professor, primeiro eu quero saber o que você achou do nível da prova desse ano em relação aos anos anteriores. A prova de Física, eu achei que ela teve um nível bom, assim, se comparado ao último, porque ela tratou mais temas. Então, um aluno que tem um tema que ele tem dificuldade, quando cai muito daquele mesmo tema, né, não é uma coisa muito boa. Ano passado, por exemplo, caiu muito questão de ondulatória, e esse ano deu uma variada um pouco maior. E no caso da Física, né, caiu tanto questões de fazer contas, assim, mas caíram muitas questões conceituais também, que pode ser uma coisa boa, né? Bacana. Porque as pessoas ficam um pouco receosas com as continhas e as conversões e etc. Entendi. E aí teve alguma questão, por exemplo, por esse fato de ter caído mais questões diversificadas, variadas, né, do conteúdo de Física, teve algum conteúdo que te surpreendeu, que você falou assim, nossa, não imaginei que ia cair isso e caiu? Teve uma que fala do espectroscópio e eu não imaginei que fosse cair, assim. E pede a massa do íon, assim, ela é uma coisa que pode ter gerado bastante confusão, assim, porque entra um pouco na ideia de física moderna, não é uma coisa que se trabalha com tanta frequência, né? Mas que a gente tem que começar a trabalhar mais, assim, porque não sei se muda tanto o currículo com o BNCC e essa coisa. Entendi. E você trouxe algumas questões para comentar para a gente. Essa questão você vai falar para a gente hoje?
Eu pensei em falar primeiro das questões conceituais que eu achei que são boas, assim, de uma prova que pessoas podem fazer no geral, assim, né? Bacana. Pessoas que estudaram há mais tempo e outras que não. E uma delas é essa coisa, esse embate sociocientífico, assim, essa percepção de que o frio entra, o frio sai, essa coisa. Teve uma questão assim, e ela é muito boa. Pode comentar pra gente? Posso sim. Gente, não esquece de deixar seu comentário no nosso chat, nossa galera tá aí nos chats, deixar a sua dúvida, que os professores hoje estão aqui pra gente tirar todas as dúvidas que vocês tiveram nesse segundo dia, as questões polêmicas, né? Aquela questão que você falou assim, gente, não é possível que essa questão aqui tenha uma resposta. Pode mandar pra gente aí, que a gente vai, se não responder aqui ao vivo, a gente vai responder para você pegar o contato. E a nossa ideia é justamente essa, trazer para vocês tanto os comentários desse segundo dia de prova, mas também dar uma tranquilidade, né, para os alunos, né, professor, de que vocês foram bem, né, que é isso que a gente torce, né, e que tá tudo certo e compreender mais como que foi esse segundo dia de provas aí do Enem 2019. Vamos lá, professor, para a primeira questão que você vai comentar. Qual que é a questão? No caderno amarelo, a numeração dela é 124. Ela fala sobre uma vinheta musical de um jingle de 1962. E no comercial fala-se de fechar a porta e as janelas para que você não deixe que o frio entre. E isso é uma coisa que a gente fala muito, né? A gente não pode deixar que o frio entre. Mas para a física, né? O que a gente entende é que, na verdade, a gente está usando as portas e as janelas, não para que o frio entre, é para que o calor não saia dali. Porque o calor é uma massa mais leve. Então, ele tem uma mobilidade maior do que o frio. E aí, esse ar quente, ele é que a gente tem que segurar, a gente tem que prender, porque a gente usa cobertor e essas coisas. Então, assim, é bem legal porque é uma questão que é do nosso cotidiano, né? Sim. E pode trazer um pensamento errôneo, né? Que geralmente é um pensamento comum de que o ar frio pode entrar. Sim. Na verdade, quais são as alternativas dessa questão? E aí ela tem alternativa para assim, né, para dizer para as pessoas errarem um pouco, né? E ele pergunta, né, para solucionar essas incorreções, deve-se associar a portas e aos cobertores as funções de, aí fala, aquecer a casa e os corpos, aí evitar a entrada do frio na casa, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, que seria a alternativa, né? Seria a alternativa correta? Correta, isso. A letra B. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos, e a E, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Aquecer não procede tanto porque não tem uma função de aquecer, né? Sim. É só de preservação mesmo, assim. Então, essas questões a gente tem que tomar muito, muito cuidado, né? Então, a alternativa correta é a letra B. Legal. Tem mais alguma questão que você observou, que é uma questão conceitual também, que poderia trazer alguma dúvida para o aluno, que poderia confundir o aluno de alguma forma? A outra questão a outra questão conceitual que eu achei muito boa é uma que ela fala sobre um pouco da história da evolução do conceito de luz. E aí ela faz um questionamento sobre a teoria corpuscular da luz, assim. Então eu achei legal porque a gente não tem uma ideia tão aberta de que a luz é uma coisa que a gente não gera, né? A gente, por exemplo, desenha. Quando você desenha, tudo se apaga. O que acontece? Fica os olhinhos abertos brancos ali, né? Isso traz a ideia de que o olho gera uma luz ali, ele emite uma luz. Isso não é verdade. Então, e a luz, a gente pode entender a luz de duas formas, como matéria e como onda. Então, essa questão meio que fala um pouco disso. E tem um tratado que cita físicos durante o tempo, e é bem legal. Porque eu acho importante falar um pouco da história da física, assim, também. Bacana. Qual que é essa questão? Eu vou te falar agora o número dela. Eu fui dobrando as páginas. Aqui, ó. Questão 132, no caderno amarelo. E aí é um tratado sobre a luz mesmo, de um caderno de História e Filosofia da Ciência. E eu achei isso bacana. E aí a contestação é um pouco do modelo corpuscular defendido por Newton. Porque que acontece? A queixa aqui que ele faz no texto, né? É de que caso a luz se comportasse como matéria sempre, como que ela viajando nessa velocidade em várias direções, ela não colidiria uma com a outra. Então a gente só pode entender ela desse jeito como pensando em onda. E aí ele fala, o texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Aí tem várias alternativas, né? E uma delas é essa, né?
a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos, que é essa coisa do desenho, né? O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação, que também não é verdade, ela também se propaga no vácuo, por isso que a gente é aquecido pelo Sol, por exemplo. E aí, a alternativa, né, o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como feixe de partículas, como uma coisa que é matéria. Que também é verdade, mas não o tempo todo. Então, essa é uma questão bem interessante e é um pouco de física moderna também. Então, isso não caiu ano passado. Apesar de ter caído questões de ondas e de luz, assim, não caiu física moderna. Dualidade da luz, não. Sim. E é legal. Interessante. Gente, lembrando, se tiver questões aí no chat, pode mandar pra gente. Professor, então, por ter caído mais questões conceituais do que nos outros anos, você considera isso? Eu acredito que... Eu acho que questões conceituais mais amplas, com mais conteúdos. Acho que a quantidade foi a mesma, mas os últimos anos bateram muito em ondulatório, assim. Fiquei com essa sensação. E esse ano teve mais coisas sobre calor, sobre mecânica, lei de Newton. Então, acho que abriu mais as opções. Isso é uma coisa boa. Isso é bacana. E isso, você acha que deixou a prova menos cansativa, com menos cálculo, com mais possibilidades do aluno conseguir escolher por quais questões, por exemplo, ele pode começar, ou ele pode ir primeiro pelas que ele conhece, ali pelo fato de ser mais diversa? Você achou isso? Eu acredito que essas questões assim podem fazer o aluno uma coisa que ele não tenha conseguido fazer no momento ali, que depois ele possa, cabeça mais fresca, né, retomar, né, e voltar e falar assim, não, esse conceito aqui eu acho que eu lembro, é um pouco disso. Tem uma também que é sobre aterramento, que é assim, acho que dá para pensar um pouco, né? Coisa que você consegue pensar, assim, e se eu estivesse fazendo isso agora? Com uma cerca, e você conseguiria pensar nessa... Pensar, por exemplo, na prática. Um fenômeno, né? De como isso seria, assim. Então, acho que isso tende a dar uma relaxada maior do que as questões ultra, assim, quantitativas que você faz em contas e às vezes você erra, né? Questão quantitativa, quando você erra a conta e não tem alternativa, você fica desesperado, né? Então, acho que é bom ter uma mescla entre essas questões conceituais e quantitativas. Bacana. Mais alguma questão que você queira comentar? Sim, essa da cerca. Essa da cerca também é uma coisa legal, porque a gente não sabe porque a gente usa o terceiro pino na tomada, né? Tem uma questão que fala um pouco disso. Inclusive, esse terceiro pino é polêmico, né? E aí caiu uma questão sobre isso? Caiu, porque ele fala que existe ali uns animais dentro de um curral ali com arame, com uma cerca, né? E aí tem uma rede de alta tensão próximo daquilo ali. E aí ele pergunta o que deverá fazer para que não sofra choque elétrico. E aí as alternativas são, né? Fazer o aterramento dos arames da cerca, que seria ligar uma haste metálica para a terra, né? Para aquela descarga sair, que é a alternativa correta. E algumas outras assim que as pessoas possam confundir, assim, né? Acrescentar fusível de segurança na cerca, realizar o aterramento da rede de alta tensão, instalar fusível de segurança e etc. Então, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão, que acho que é uma coisa arriscada também, né? Então, essa é uma questão boa que também dá para pensar numa situação real, de como que você faria para proteger isso, que é o que a gente deveria fazer, né? É porque a gente não tem aterramento, então aquele pino não serve de nada, mas a gente deveria fazer isso, sim. Então, essa também é uma questão boa. E aí a alternativa nessa aqui é a letra A, né? Fazer o aterramento dos arames da cerca. Bacana. Eu não sei se é o caderno amarelo. O caderno amarelo, exatamente. Só para a gente lembrar quem está chegando agora aí na transmissão. Sim. Gente, temos perguntas, ainda não temos, vamos lá. Mais alguma questão que pode ser conceitual também, que você achou interessante comentar? Tem a questão que fala um pouco sobre gravitação, que é um pouco de novidade para mim também. Que fala sobre uma madrugada que os restos de um foguete soviético, ali, umas partes dele, entraram na atmosfera. E aí pergunta qual deveria ser a velocidade para que ele passasse pela atmosfera, assim, velocidade de escape, assim, que a gente tem que considerar que a Terra está girando, né? Então, eu achei ela interessante, assim, e é uma imagem do Observatório Frei Henrique aqui, de Belo Horizonte, né? E é uma coisa que a gente também tem que trabalhar um pouco mais, assim. É uma coisa que a gente... Por exemplo, nessa questão, o que o aluno deveria ter pensado? Qual que era a lógica que ele deveria ter Ele tem que pensar seguido? que existe uma velocidade necessária tanto para que uma coisa saia, seja ejetada da Terra, quanto para voltar. Uma espécie de velocidade mínima, que a gente chama de velocidade de escape. Então, quando eu quero lançar um satélite para uma órbita, tem uma velocidade mínima que eu preciso lançar para que ele fique orbitando ali, senão ele volta, né? Imagina se jogar uma bala de canhão para o alto, eu preciso de uma velocidade tal que ela, de fato, faça ficar girando, orbitando ali, feito uma lua fica orbitando, por exemplo.
E para as coisas voltarem também é a mesma coisa. Então eu precisava de uma velocidade de escape ali, no mínimo igual a da Terra, para que ele voltasse. Então eu tinha que pensar um pouco nisso. Só que aí eu não sei até que ponto essas coisas são trabalhadas, porque essa aqui é uma coisa que me surpreendeu. Não imaginei que eu fosse ver gravitação e essas coisas na prova, assim, entendeu? É algo que para você acha que não ia cair? Não caiu nos outros anos? Não. Então é uma questão bem... E é conceitual, assim. Né? Conceitual. Mas como é novidade, pode ser que as pessoas não tenham estudado. Então isso também é uma coisa que tem que ter cuidado, né? Entendi. Pessoal, lembrando... Voltamos aqui. Lembrando que nessa transmissão a gente está lançando um cupom de desconto para Imagine, que é #PlantãoEnem, sem o tio. Ganha 30% de desconto em qualquer pacote de redação, inclusive no pacote de rascunho, que foi um pacote, uma correção especial para você que fez o Enem e guardou o rascunho e quer saber a sua nota, quer saber a média aproximada da sua nota da redação. Eu sei que você aí que está na segunda prova, está nos assistindo, com certeza deve estar ansioso para saber a nota, pelo menos saber mais ou menos. Tem o nosso gabarito extraoficial que a gente está lançando aí. Já lançou algumas provas, né, produção? Já tá no ar? Coloca para a gente aí, Flávia, o link para acessar o gabarito. E aí, você já pode aqui conferir as questões, conversar. A gente está conversando aqui para ter uma noção de como que foi essa segunda prova. O professor Lucas está falando aqui para a gente sobre a prova de física. Voltando às questões da prova de física que o professor Lucas separou para a gente aqui, para a gente saber, né, quais são as novidades, quais são as mais interessantes. Trouxe muitas questões conceituais, né, algumas aí que foram até novidades mesmo, né, esse ano. Então, vamos lá, professor. Tem mais alguma questão que você separou para a gente? Separei sim. Deixa eu... Enquanto isso, gente, também tem... a gente está divulgando na página do Jornal O Tempo, a gente divulgou informações sobre esse Enem 2019, muitas dicas para vocês que estão aí ansiosos para fazer prova, ou que querem saber melhor como construir a sua redação do Enem 2019. A gente fez essa parceria com o Jornal O Tempo, então a gente teve muito conteúdo aí essa semana sobre o Enem 2019, mas lembrando também que a Imagine sempre tem conteúdo no nosso blog. A gente tem muitos temas de redação, conteúdos diversos sobre atualidades, para os alunos que, além, né, do estudo, querem também se atualizar para fazer uma boa prova aí, principalmente na redação. Então, a gente tem um podcast, tem um canal do YouTube, inclusive essa live vai ficar disponível, já tem a do domingo passado, e essa vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Jornal O Tempo também. Então, depois, se você quiser compartilhar com seus amigos, mas já aproveita, já compartilha agora também, e manda pergunta, manda sugestão, que a gente está aqui para isso. Vamos lá, continuando. Professor, qual que é a próxima questão? Caiu uma no caderno amarelo, é a questão 129, né? É uma questão que fala sobre os efeitos da luz na nossa visão, né? Ela fala esse sempre cai, na verdade. Por exemplo, teve uma que caiu há 2 anos, não sei se foi 2017, que era de um indígena que teria que arremessar uma flecha para caçar um peixe ali, né? E aí perguntava se ele tinha que tacar na direção do peixe, um pouco à frente ou um pouco atrás. Por quê? Porque a luz é uma onda, né? Uma onda eletromagnética, e toda onda, quando ela muda de meio, por exemplo, ela sai do ar para a água, ela sofre o que a gente chama de refração. Ela muda, desvia um pouco. E aí fala de um povo, essa tem um contexto um pouco maior, fala de um pessoal que habita a Tailândia, o povo Monken. E aí fala que eles, por terem o hábito de olharem muito debaixo d'água, eles passaram a se adaptar, o cérebro e a retina começaram a se adaptar de uma forma melhor do que os outros povos no geral. E aí pergunta que fenômeno associado da física está. E aí tem alternativas, né, que pode confundir, que fala um pouco da intensidade da luz, sim, fala da difração, e aí fala da intensidade dos feixes, do desvio dos feixes, que seria a alternativa, né? E também fala das reflexões. As reflexões não seria porque a reflexão, caso ele não enxergasse, né? Seria uma coisa tipo um espelho, o feixe de luz voltaria. Então, essas diferenças a luz faz várias coisas, então, essa diferença entre difração, refração, reflexão... Que é o que o aluno deveria associar aí para responder essa pergunta. Sim. E essa aqui
sempre cai mesmo, assim, sempre tem uma questão dessa de refração, e geralmente é entre água e ar associando, assim, que são as coisas que a gente tem no nosso cotidiano, né? Mas era uma questão legal também. Bem interessante. Pessoal, alguma pergunta do chat, alguma sugestão, algum comentário? Ainda não? Então tá, joia. Professor, então vamos finalizando aqui a parte de física. Tem mais alguma coisa que você observou? Nas questões, por exemplo, que envolviam cálculo, teve algumas que você considerou de um nível muito complexo, muito difícil? Na verdade, eu achei que teve uma novidade, apesar de serem questões... Porque tem uma diferença entre questões quantitativas e em questões semi-quantitativas, que é quando, por exemplo, as questões quantitativas são as que falam a massa vale tal coisa, a velocidade é tal coisa, então você resolve aquilo ali e chega num valor, né? E tem as questões em que você responde em função das variáveis ali. Então, tipo assim, essa da massa do íon, por exemplo, fica em função de umas outras coisas, do campo magnético, da corrente, mas você não tem valores para isso. Então, essa é uma coisa nova e que é legal, assim, né, para você tratar o fenômeno sem saber as grandezas até, mas é que pode gerar um pouco de dificuldade, assim. E aí essas eu estou rabiscando para ver quais são as respostas certinhas. Ainda estamos no caminho da resolução. Mas aí, você que está nos assistindo, você que tem dúvida, quer saber, por exemplo, sobre essa questão, qualquer coisa a gente vai deixar no nosso chat, um canal aberto para o aluno poder tirar dúvidas sobre essa resolução. Inclusive, se você quiser deixar seu contato do professor Lucas está aqui disponível para ajudar os alunos aí. Temos uma pergunta, uma sugestão aqui, só um minutinho. Vamos ver. Ah, sim. Um aluno pediu para comentar a questão 91. Quem foi, gente? Do caderno amarelo mesmo? De qual caderno? Amarelo. Caderno amarelo. Qual que é? Caio, já vamos responder. Questão 91 do caderno amarelo. Que é a associação de resistores, que também sempre cai. Sim. E aí ele fala de um sistema de uma casa, né, que associa lâmpadas em paralelo e junto com essas lâmpadas associa também uma outra coisa que tem uma resistência maior, que é uma televisão, né? E aí ele pergunta quantas chaves de lâmpadas eu preciso ligar para que a televisão não pare de funcionar. Então, ele precisa fazer algumas continhas aí de lei de Ohm, né? Ele tem que saber qual que vai ser a potência do circuito, a corrente do circuito, e ele vai precisar calcular quantas lâmpadas ele vai acender, né? Fazer para cada uma delas, por exemplo, associar tipo 4 delas e ver quanto vai dar essa potência. E ele vai fazendo para cada caso desse, né? 3, 4, 5, até ele chegar num valor em que a televisão não acenda mais. Que é basicamente ele vai precisar dessas relações de lei de Ohm, né? Precisa saber que a tensão é igual esse produto da resistência e da corrente. Ele precisa lembrar que a associação é paralela, né? Então a tensão é a mesma para todas as lâmpadas. E ele precisa também relacionar potência, que é essa relação da tensão com a corrente. E aí ele vai fazendo para cada caso até ele chegar na quantidade. E aí eu não fiz a conta para ver quanto dá ainda, mas ele vai ter que imaginar, ele vai imaginar um cômodo com quantas coisas acesas precisam ficar para que não desligue, para que não desligue a televisão, ela não para de funcionar. Bacana. Mas a gente já deve ter até essa questão aí no nosso gabarito, né, produção? Tá correto? Já tem? Então, Caio, se quiser conferir aí a resposta, já está no gabarito, né? O professor Lucas aqui já comentou. Mais alguma questão, gente, do chat? Por enquanto, não? Então, tá, joia. Quanto tempo que nós temos agora? Mais ou menos? Meia hora. Então, estamos finalizando a parte de física. Estou aqui com o professor Lucas. Hoje a gente vai comentar todas as provas desse segundo dia. Então, você que teve dúvida, porque provavelmente muita gente está chegando agora ainda da prova, ainda está chegando em casa, e aí agora já está ansioso para saber como é que foi, né? Quer olhar as notícias, e aqui a gente está comentando as provas desse segundo dia. Estou aqui com o professor Lucas, que está fazendo para a gente o comentário das questões. Tem mais alguma que você gostaria de apresentar também para finalizar, ou mais algum comentário sobre dicas de como os alunos poderiam
se preparado para essa prova, por exemplo? Algo que, assim, o aluno que estudou tal matéria se deu muito bem, alguma dica desse tipo? Eu acredito que o aluno que tenha se empenhado em entender os conceitos, ele tenha se dado bem, assim. A gente tem essa coisa a gente tem uma relação muito grande com a matemática, né, obviamente, mas a gente acaba ficando muito preso, né? Essa ideia de que a gente sempre vai ter que fazer muitas contas e a gente dá um pouco de... Deixa de lado que existem fenômenos ali que você precisa compreender também antes de calcular, né? Sim. Então, as pessoas que se aplicaram em dar uma lida em como funcionam os conceitos, acho que eles, no geral, se deram bem, assim. Bacana. E as contas, né? Acho que é um pouco também de estado, né? Não estar tão nervoso e etc, né? E escolha, né? Começar por qual, começar que você teve mais facilidade, eu não sei como foi feito. Esse critério não é nem pessoal, né? E esse critério assim, é o que funciona, né? Uhum. Que a gente comentou sobre isso na aula na transmissão passada. Vai direto no que você sabe fazer, né? Você não sabe, pula e vai primeiro nos que você sabe fazer, que é aí que é o melhor forma de se sair bem. De otimizar o tempo na prova, de qualquer forma. E como teve, o professor Lucas está falando aqui para a gente, como a prova de física foi muito variada, teve muitos tipos de questão, teve questões conceituais, né? O aluno que foi por aí se deu bem. Sim. Né? Então tá ótimo, professor. A gente já está finalizando a prova de física. Mais alguma pergunta, alguma dúvida do chat? Não, mas... Estamos aqui, manda pra gente, que a gente vai voltar agora, depois do professor de física, a gente vai voltar com biologia, confirma, gente? Biologia, logo em seguida. Professor, muito obrigada, a gente já vai finalizar, então, esse primeiro bloco. Gostaria de deixar um recado para os seus alunos, eles estão te assistindo? Eu acredito que sim, pelo menos eu falei com eles, e aí eu não sei, né? Não sei também, eles devem estar bem cansados. Mas agora descansar um pouco, né? É importante. Com certeza. Eles precisam saber também que, apesar de ser bastante importante essa prova, o Enem, para a vida deles, não é só isso que define a vida deles, né? Uma prova não te define. Exatamente. Que é a frase da internet para o Enem 2019. E não sei, deixar um pouco chegar à fase do SISU, ver como é que vai ser, ProUni e essas coisas, né? E pensando um pouco nas possibilidades de estudar em outros lugares e essas coisas assim, né? Porque essa é uma vantagem, né? O SISU e o ProUni, eles abrem muita porta, assim, para você, por exemplo, ir para outro estado e etc, né? Sim. Então, acho que ficar um pouco tranquilo quanto a isso e esperar agora, né? Não tem... Chorar não adianta tanto, né? Não, acho que, assim, a nossa torcida é porque todo mundo tem se saído bem, né? E aí, pelo que você viu da prova, eu acredito que sim. Foi tranquilo para os seus alunos aí. Ótimo, excelente. Gente, obrigada. Para você que mandou, o Caio aí, que mandou pergunta. A gente volta daqui a pouco com biologia, com a professora Cristiane. Lembrando que a gente aqui está na segunda transmissão, né, segundo dia de transmissão do Plantão Enem 2019, uma parceria do jornal O Tempo com a Imagine, a maior plataforma de correções de redação do Brasil. E aí a gente também está lançando aqui nessa transmissão um cupom de desconto para você que quer comprar pacote de redação, quer ver se sua redação do Enem foi bem, quer comprar o pacote especial de rascunho, 30% de desconto com a hashtag Plantão Enem. E Plantão Enem, né, galera? Isso aí. Então, vamos finalizar. A gente vai dar um tempinho, assim, 1 ou 2 minutos no máximo, só para a gente trocar aqui as posições, trocar os professores. E aí, a gente volta com a professora Cristiane de Biologia para comentar a prova de Biologia. Se vocês tiverem dúvida, vocês estão chegando, se estiver chegando agora e ainda tiver dúvidas de Física, pode mandar no chat, que não tem problema, que a gente, qualquer coisa, ou volta com o professor Lucas, ou manda para vocês depois no chat comentários sobre a questão que vocês querem saber. Então, agora a gente vai dar uma pausa pequena e já voltamos. Esse aqui é o Plantão Enem 2019, do Jornal O Tempo com a Imagine. Hoje estamos comentando as questões desse segundo dia de prova do Enem 2019. Eu falei que ia voltar com Biologia, mas nós voltamos com Química. Estamos aqui com o professor Arthur e o professor Thales. Thales, Arthur.
Pessoal do cursinho, qual que é o cursinho de vocês? QI e ESAG. QI e ESAG. Eu estou no QI também e no cursinho popular Milton Santos. Bacana. Os professores que estão aqui hoje, gente, são professores da rede do Instituto Equali, né, de cursinhos populares, o cursinho ESAG, o cursinho QI. E o Milton Santos. Milton Santos. Ok. Vamos começar agora, vamos voltar agora, né, às questões desse segundo dia de prova, agora com as questões de química. Professores, o que vocês acharam dessa prova de hoje? Comparando com os anos anteriores, foi mais difícil? Teve questões novas? Alguma novidade que vocês querem destacar para os alunos? Qual que foi o panorama geral do que vocês viram na prova de hoje? Bom, esse ano a prova veio um pouco mais fácil do que a prova do ano passado, né? Só que veio com algumas novidades também. A gente não esperava tantas questões de eletroquímica que caiu nesse ano, né, Arthur? Uma questão de teoria do octeto, falando da exceção, justamente. É uma coisa que no Enem nunca havia caído antes, né? Geralmente quando cai, são questões mais simples, e esse ano eles colocaram uma exceção, que geralmente são cobradas em vestibulares mais difíceis, e caiu. Duas questões de modelos atômicos também que a gente não esperava. Bem atípico, né? Bem modelos atípico. Atômicos são um tema muito reincidente no Enem dos anos Questões fáceis, né? Sim. Até sobre. E a surpresa foi nada de estequiometria direta. Ai, gente, que é o que todo mundo apostava. Ai, que bom, né? Exatamente. Eu lembro que estequiometria era terror, assim, pra mim. Todo mundo já começa, o medo maior é a estequiometria, e esse ano eles tiraram completamente. Nossa, exatamente. E não ter questões com muitas contas, muitos cálculos dificultados, é um facilitador, né, para a prova e para a aprovação, né, como consequência. Sim, com certeza, né, porque a prova fica menos cansativa, dá para ele ter respostas mais rápidas, calcular melhor o tempo dele. Isso, né? Foram mais questões de teoria, poucas contas. As contas que caíram foram contas relativamente simples, né, que os meninos conseguiram resolver dentro do tempo, né, estimado. E foi interessante que os cálculos que apareceram também foram em temas esperados, né? A gente viu em entalpia, né, e soluções, que foram dois conteúdos que já vêm sendo cobrados, né, com o Enem, então já era de se esperar, né? Só foi a titulação que foi meio... Você foi dentro de soluções, mas é uma questão que geralmente não cai também. Exatamente. Esse ano foi uma surpresa ter caído. E a termoquímica a gente já esperava na lei de Hess, inclusive, que caiu. Uma questão bem simplesinha de fazer. Exatamente. Bacana. Olha, eu já tenho aqui perguntas do chat aí, galera. Bem-vindos aí, fiquem por aí. Tem vários alunos do Thales assistindo. Alguém comentou isso no chat. Então, gente, vamos começar. Agora, eu queria que vocês destacassem as questões que vocês observaram, assim, que possa ter trazido ou alguma dificuldade para o aluno, ou que seja um tema novo, que assim, ninguém estava esperando, que fosse cair. Aí eu queria que vocês comentassem, se puder, pode utilizar o quadro. Tá. Fique à vontade. Ótimo. Bom, a gente deu uma olhadinha, né, de umas questões que poderiam ser um pouco polêmicas, né, para resolução, e a gente resolveu selecionar, dentre elas, uma daquelas que a gente já falou, né, que envolve termoquímica, que foi a lei de Hess, né, no caderno amarelo, ela é a 125. Questão 125. Certo. Bom, 125, só comentando aqui, o Caio Mário perguntou sobre essa questão. Então, Caio, já estamos com a sua dúvida aqui para ser solucionada. Ok. Eu posso ir copiando? Tá, ok. Questão 125 do caderno amarelo. Eu vou ler enquanto o Arthur copia ela. Deixa eu ver. A glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo a glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandaram grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer em déficit de O2 e a glicose convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão de glicose... Só um minutinho, só para virar um pouquinho para a gente conseguir ler isso para cá. Ok, melhor, né? Melhor. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e o ácido lático são respectivamente mostradas a seguir.
Então o Arthur está colocando as duas reações ali. E então, gente, essa questão ela mostra que são dois processos diferentes aqui. Um com o uso de oxigênio, que são os processos aeróbicos, e os que não têm o uso de oxigênio, que é quando a glicose, ela, no lugar de ser utilizado o oxigênio para fazer a reação liberando CO2 e água, ela vai ser transformada em duas moléculas de ácido lático. E esse é o processo anaeróbico. Aí ele está querendo saber qual é, ele fala, o processo anaeróbio é menos vantajoso energeticamente, por quê? E aqui, ó, você vê que eles não mostram a equação da glicose gerando o ácido lático. Então você tinha que saber fazer essa reação, primeira coisa. Bem, como o Thales já disse, né, agora a gente tem que focar em qual é a equação que a gente está procurando. Porque nós temos as duas, mas não é delas que o enunciado está pedindo. Então, o processo que é anaeróbico, que a gente conhece, que vai ser a conversão da glicose em ácido lático, ou seja, glicose, essa molécula, e o ácido lático, essa aqui de baixo, seria representado, por exemplo, por essa equação aqui, olha. C6H12O6, que é a fórmula da glicose, formando duas moléculas do ácido lático. Corrigir aqui. Então essa equação, o primeiro passo era montar essa equação, que é a equação global do nosso processo. E dessa equação global, a partir das outras duas, que você tem conhecimento dos valores de ΔH, você vai calcular o ΔH da terceira, que é a global, e aquele que é interessado no processo. É interessante vocês repararem que aqui estão sendo formadas duas moléculas de ácido lático. Ou seja, a gente tem um processo que relaciona uma molécula, né, 1 mol de moléculas de ácido lático, e a nossa questão está querendo 2 mol. Então, para a resolução, a primeira coisa que a gente deveria identificar seria que essa equação como um todo, a gente poderia multiplicar ela todos os coeficientes estequiométricos por 2. Ou seja, quando a gente faz esse processo, a gente pode adicionar esse 2 aqui na frente de todas as moléculas, né? Iria resultar naquilo que é de interesse para a questão. Porém, quando a gente faz isso, a gente também tem que fazer uma correção no ΔH, né, a entalpia. A entalpia ela é sempre um valor molar. Então, significa que quando a gente multiplica toda essa reação aqui por 2, a gente teria que multiplicar o ΔH também por 2. Então, fazendo isso, né, 2 vezes o valor que nós temos aqui, resultaria em 2.688 de energia, né, quilojoules sendo liberadas nessa reação química. Porém, a gente pode identificar aqui embaixo que esse ácido lático está nos produtos e não nos reagentes, como é a reação que a gente gostaria. Então, para a gente resolver essa questão, né, pelo método da lei de Hess, o que a gente tem que fazer é inverter essa reação aqui. Quando a gente faz esse processo de inverter, a gente também vai ter que inverter o sinal dessa energia que está associada, né, à liberação. Então, o processo que antes era exotérmico, né, por conta do negativo aqui, vai se tornar exotérmico. Então, por exemplo, reescrevendo toda essa reação, já com os devidos coeficientes estequiométricos também colocados, a gente teria que 6 mols de CO2 reagem com 6 de água, formando 6 de oxigênio mais 2 de ácido lático. Vou colocar ácido lático, AL aqui, só para simplificar. Bem, quando a gente faz isso, agora nós temos as nossas duas reações de interesse. O que nós vamos ter que fazer então agora é juntar as duas, pelo método da lei de Hess. Quando a gente faz isso, a gente percebe que temos reagentes em comuns, que vão poder ser cortados aqui durante esse processo da lei de Hess. Então, por exemplo, aqui a gente tem 6 mols de CO2 nos reagentes, enquanto aqui a gente tem 6 mols de CO2 também nos produtos. Então, o que a gente pode fazer é cortar essas duas contribuições. O mesmo vai acontecer com a água e com o oxigênio. O que vai restar para a gente vai ser simplesmente a reação da glicose, né, C6H12O6, formando os nossos 2 mols de ácido lático, que era justamente a reação que a gente está querendo. Quando a gente fez isso com a reação, consequentemente a gente tem que fazer também com os valores de ΔH.
Ou seja, o ΔH da reação final vai ser o ΔH da primeira, que a gente não inverteu, não fez nenhuma mudança, então menos 2.800, somado com o ΔH da segunda, multiplicado por 2 e com sinal invertido, ou seja, mais 2.688. O resultado dessa conta dá quanto? Menos 134? 132, né? Deixa eu ver aqui. Qual que era a opção? Questão 125 da prova amarela. Isso. 112. 112. Isso. 112 quilojoules por mol. Por mol. E detalhe, né? Como a gente tem um sinal negativo, isso evidencia para a gente um processo exotérmico, então a gente tem uma liberação de 112 quilojoules para cada mol de glicose que estão sendo convertidos em 2 mols de ácido lático. Essa seria a resposta, letra A, correto? Letra A do caderno amarelo. Caderno amarelo. Bacana. Então, essa foi a dúvida do Caio Mário, que perguntou sobre a questão 125 da prova amarela. Os alunos do Thales estão perguntando onde estão as canetas coloridas dele e está pedindo para mandar beijo. Vinícius perguntou sobre a questão 128. Ele falou que ele não entendeu nada. Vocês podem ajudar o Vinícius a entender pelo menos o que... 128 é biologia, né? É biologia? Do caderno amarelo que ele está falando? De qual caderno, Vinícius? Porque se for biologia, vai ser no próximo bloco. Então, tá bom. A gente pode destacar outras questões? Hein? Sim, então, eu queria saber se tem mais alguma questão que vocês observaram, se quiser fazer a resolução pra gente, podem começar. Gente, um tema muito recorrente que todo ano cai é sobre combustíveis. Quando não cai pedindo cálculos de combustíveis para você olhar a eficiência, qual é o mais energético, qual é o mais poluente, às vezes eles dão só questões teóricas mesmo, igual foi desse ano, né? Você tem que interpretar as cadeias dos combustíveis e ver qual tipo de interação que ocorre entre elas, que é a questão 108 caderno amarelo. Do caderno amarelo. Isso. Deixa eu apagar esse aqui, aí pode continuar que eu... Tá. Então vamos ler rapidamente a questão aqui. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grandes quantidades nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos que são compostos formados basicamente por carbono e hidrogênio. Então, dependendo da faixa de carbono que esses compostos apresentam, eles são combustíveis diferentes. Então, aqui dá uma tabela falando que a temperatura de ebulição de compostos que tem de 1 até 4 carbonos é de 20 graus. E essa é a faixa de carbono de combustíveis, por exemplo, do gás natural, o gás de cozinha. São moléculas menores, então elas são mais leves, a temperatura de ebulição delas é menor. Quando vai aumentando a faixa de carbono, por exemplo, de 6 a 12, aí você entra na faixa da gasolina. Quando vai de 11 a 16, a faixa de combustível do querosene. E acima de entre 14 e 18, aí vem a faixa do óleo diesel. Então essa tabela é dada na prova e ele pergunta na fração 4, que é essa do óleo diesel, de maior número de carbonos, a separação desses compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Então ele está te perguntando por que quanto mais carbono você tem na estrutura, mais difícil é a evaporação, mais difícil de separar esses compostos. Então você vê aqui que a letra A fala das densidades, que as densidades são maiores, mas isso não condiz, porque a única alternativa que você consegue explicar isso é com as interações intermoleculares. Se a gente pega, por exemplo, compostos com 4 carbonos, 4 átomos de carbono aqui, e a gente pega lá compostos com maiores números de carbono, cadeias maiores, o que está acontecendo? Esses compostos aqui de baixo, todos têm somente C e H. Então eles vão fazer o mesmo estilo de interação, chamado de dipolo instantâneo, dipolo induzido.
Só que essas interações, elas vão ficando mais fracas a cada vez, mais fortes, a cada vez que a cadeia carbônica aumenta. Então você percebe que aqui nós temos 4 carbonos, aqui nós já temos mais de 10 carbonos. A interação intermolecular nessas de baixo são muito mais intensas do que nas de cima, mesmo sendo do mesmo tipo. Portanto, a alternativa que responde corretamente essa questão é a letra D da prova amarela. As forças intermoleculares são mais intensas, justamente por causa do tamanho da cadeia carbônica. É interessante comentar essa questão porque é um tema que sempre está aparecendo, propriedades físicas dos compostos orgânicos. E quando a gente trata desse tema, né, a gente normalmente vai analisar um desses parâmetros que é a temperatura de ebulição. Sempre que a gente pensa em temperatura de ebulição, a gente tem que relacionar com as interações intermoleculares. Porque para um composto, né, uma substância mudar de estado físico, está acontecendo justamente o rompimento das interações intermoleculares. Então, assim que fosse analisado esse quadro, a primeira coisa que a gente deveria pensar deveria ser nas interações. O quão forte elas são, por qual motivo, né? Bacana. Temos mais algumas perguntas aqui. O Caio perguntou aqui de novo. Caio está cheio de dúvidas. O Douglas Alencar, achei interessante essa pergunta aqui. Essa questão das cores é ensinado no ensino médio? Vocês sabem qual que é essa questão? Talvez seja. Douglas, explica pra gente qual que é o enunciado. O Caio Mário perguntou sobre a questão 112 e o Cristiano a questão 101. Tá, beleza. Aí, se quiserem comentar, essa última foi a 108, né? A que a gente fez agora? Isso. Foi 108. 108, Foi a última explicação. Então, 101 e 112, né? Ok. Isso. Vamos começar então pela 112. Bom, eu vou dar uma lidinha no enunciado. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Bem, daí ele traz uma representação, né, do que seria a camada fosfolipídica, com uma cabeça polar com uma cauda hidrocarbônica, né? Deixa eu dar uma representada aqui. Que foi justamente essa figura, né, que foi apresentada aí para vocês. Bem, quando a gente dá uma lida nessa questão, a gente consegue perceber que esse aspecto que ele disse aqui, né, de modificar a estrutura da bicamada lipídica, geralmente não é um assunto que a gente trata, né? Porém, ele explica como que vai chegar na conclusão da pergunta que ele quer fazer. Então, a gente é capaz de resolver essa questão justamente por conta do enunciado. Essa é uma questão, na verdade, interdisciplinar, né? Nessa prova, a gente teve várias questões que você não sabe se é de física ou se é de química, ou se é de biologia e de química. São questões interdisciplinares que é a proposta do Enem mesmo, né? Então, várias questões esse ano trouxeram isso. Exatamente. O que acontece, uma frase fundamental para a gente resolver essa questão é a frase final, né? Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações, menor será a fluidez. No comando da questão, ele pergunta qual das bicamadas lipídicas que ele apresentou possui a maior fluidez. Então, se ele falou que quanto maior a magnitude, menor a fluidez, significa que a maior fluidez vai ser aquele que apresentar a menor magnitude. E o que ele define como magnitude, né? Ele define como o tamanho e o grau de insaturação das caudas. Então, o que a gente vai focar vai ser nessa parte aqui dos fosfolipídios, né? Que são as caudas. Ok. Quando a gente vê as opções, os desenhos, né, as representações 1, 2, 3, 4 e 5, o que acontece é que a primeira, ele traz uma bicamada lipídica nessa estrutura aqui. Como vocês podem ver, ele vai ter uma parte, né, apolar bem grande, que representa a cauda,
Porém, tem um problema nessa opção, que as insaturações não estão presentes. A insaturação a gente consegue verificar por conta dessa dobrinha, né, que dá na fórmula estrutural da molécula. Então, nessa primeira, isso não acontece. Quando a gente vai analisar a segunda, o que a gente tem é muitas dobrinhas, né? Que representa pra gente que teria uma menor magnitude, né? Menor grau de insaturação. Isso, maior insaturação, menor magnitude, uma maior fluidez, certo? Que era justamente o que ele está perguntando. Bem, quando a gente analisa a 3, a 4 e a 5, a gente tem que a 5, ela tem algumas insaturações, mas não são todas elas. A 3, o mesmo caso. E a 4, a gente só teria um maior tamanho da cauda. Aquela que vai apresentar para a gente a melhor composição vai ser a 2, porque todas elas vão apresentar insaturações. Então, a resposta dessa questão seria a letra B. E nessa prova, nessa questão, a gente enxerga quando você pega essa curvinha que ele fala, é quando você está olhando a cadeia carbônica, olha só, quando você vê a cadeia carbônica, tá vendo esse momento em que ela faz a curvinha? Nesse lugar é onde está a insaturação, que mostra que essas são cadeias de isômeros cis, por isso que ela dá essa dobrinha aqui que a gente enxerga lá, ó. Então ela tem um menor empacotamento molecular e aí a molécula é mais fluida. Porque quando a gente está falando de compostos que tem essa curvinha cis, que é o que está mostrando lá, essa curvinha, a gente está falando de óleos. Porque os óleos, eles apresentam insaturações e as gorduras não apresentam insaturações. Por isso que você consegue relacionar a cadeia carbônica com essa cauda que ele mostrou nos lipídios. E uma questão interessante de se destacar é por que essa estrutura é a cis, né? A gente tem 2 carbonos e entre eles uma insaturação, uma ligação dupla. E os ligantes, né, os maiores ligantes, que têm maior peso molecular, estão no mesmo lado, né, de um plano. Se a gente traçar um plano aqui com relação à ligação, o que a gente pode fazer é ver que os de menor prioridade, aqueles que são de menor massa atômica, estão na posição, no mesmo lado, né? Isso é a estrutura chamada como cis, enquanto os que estão no mesmo lado são os cis, né? E os que estão no lado oposto são os trans. No caso, a gente trata aqui de um cis. Se fosse um trans, por exemplo, a gente não teria essa dobrinha, né? Acontece que a cadeia ela continua no mesmo sentido que se era esperado numa representação estrutural. O que causa maior empacotamento molecular e não deixa ela fluida. Exatamente. Bacana. Essa foi a questão? 112 do caderno. 112 do caderno. O Douglas Alencar, ele tinha perguntado, essas questões das cores, a cadeia carbônica com duplas conjugadas. Ah, verdade. Então, na verdade, porque a gente confundiu com a 103. Essa 101, Douglas, 101. É o seguinte. Essa parte eu até tinha separado para falar justamente por isso. Já tem algum tempo que o Enem vem colocando algumas novidades, por exemplo, questões que não são ensinadas no ensino médio, são coisas do ensino superior, mas eles dão algumas dicas no texto de como solucionar, né? Teve um ano que caiu sobre a cromatografia, o outro ano caiu sobre o carbocation. Eles têm feito bastante, dá um mecanismo de reação orgânica bem difícil e manda você fazer a mesma coisa com uma outra molécula. Esse ano a gente não teve uma dessa, sim. Mas colocar essa questão, que realmente não é ensinado no ensino médio. Então, você conseguiria fazer mais ou menos por eliminação, né, Arthur? Porque, vamos ler aqui, ó, questão 101 da prova amarela. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Ele te dá 3 estruturas, né? Depois ele pergunta, a propriedade comum às estruturas que confere a cor a esses compostos é a presença de... E a gente aprende no ensino superior que são as ligações duplas conjugadas, ou seja, duplas alternadas que fazem um composto absorver determinado tipo de radiação. Então, se você olhar por
nas 3 moléculas que eles deram, vamos desenhar rapidamente. Essa é a questão? É a questão 101. 101 da prova de Química. A gente está aqui com o professor Arthur e o professor Thales, que estão explicando para a gente as dúvidas dos chats. Se você tiver alguma... quiser dar um recado para os professores também, eles estão aqui, eu sei que tem muitos alunos deles assistindo. Se tiver dúvidas sobre a prova de Química, daqui a pouco tem Biologia e depois Matemática. Lembrando que essa transmissão é uma parceria do jornal O Tempo com a Imagine, e a gente está lançando hoje um pacote, um cupom de desconto para você que quer comprar pacote de redação e quer, por exemplo, saber a média da sua nota do Enem com o rascunho da sua prova de redação. A gente tem um cupom que é #PlantãoEnem, sem o tio, que é para você ganhar um desconto de 30% e pode comprar aí esse pacote especial que a Imagine está oferecendo, né? É um desconto especial para quem está assistindo essa transmissão. Professor, continuando aqui na questão... Questão 101. 101 do caderno amarelo. Isso. Vamos lá, que é a questão, que é a dúvida do Douglas, que perguntou se essa questão é ensinada no ensino médio. Então, como eu disse, as questões que sempre o Enem tem colocado, que não são do nível do ensino médio, são questões um pouco mais avançadas, mas que daria para você resolver de alguma forma, né? Esse ano ela veio um pouco mais difícil, porque se você tem que ir por eliminação nessa questão. Se você olha para todos, eu fiz um rascunhozinho, não desenhei a molécula inteira não, mas aqui dá para a gente entender o que eu vou explicar. Você percebe que todas elas são cadeias ramificadas. Então aqui você tem ramificação, aqui você tem ramificação, que são essas pontas para fora da cadeia principal aqui, ó. Aqui você tem ramificação, aqui você tem ramificação, ramificação, ramificação. Então, ele fala que a propriedade comum às estruturas que confere a cor a esses compostos é a presença de quê? Poderia ser a insaturação, porque todas elas apresentam insaturações. Então, é um distrator muito forte e que eu acredito que muitas pessoas vão marcar essa alternativa, mas ela não é a correta. Por quê? Se você olhar, outra coisa que elas todas têm em comum também. Aqui você tem ligação dupla, ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, e assim por diante. Aqui também, simples, dupla, simples, dupla. E aqui também, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Então, isso aqui nós falamos que são duplas, ligações duplas conjugadas, que são, elas alternam entre ligações simples e ligações duplas. E todas as 3 moléculas apresentam esse tipo de ligação. Portanto, essa característica é a que define um composto orgânico absorver a cor. Portanto, essa é a alternativa letra A, cadeia conjugada, ou seja, com ligações duplas conjugadas. E a outra alternativa que poderia ser marcado como um distrator forte é a cadeia ramificada. Mas a gente não tem nenhuma dica como você conseguiria excluir isso se você não sabe. E é uma coisa que realmente é ensinada somente no ensino superior. Exatamente. Só para dar uma pincelada do porquê que essas duplas alternadas, né, elas vão trazer essa propriedade para a molécula, o que acontece é o seguinte: quando a gente tem uma dupla conjugada como a simples, o que acontece nos compostos, por exemplo, aromáticos, a gente sabe que aquelas duplas não ficam bem localizadas, né? Então, o que acontece é que, ao mesmo tempo que pode ter uma dupla, pode ter uma simples. Isso significa que a gente tem um movimento de elétrons. Ligação é sempre elétrons sendo compartilhados. Então, o que acontece é que, se a gente tem esses elétrons deslocalizados, eles estão em movimento. E vocês lembram da teoria lá de Bohr, que foi inclusive uma questão que caiu nessa prova, que a gente tem um movimento de elétrons, eles se excitando e depois voltando. O que acontece numa situação como essa é uma emissão de uma energia, né, no movimento de volta. Já estou até dando resposta das outras, de uma outra questão, né, que caiu. Mas esse movimento traduz em energia. Energia essa que pode ser emitida na forma de luz. Então, por isso que essas moléculas aí vão dar a capacidade de emitir alguma radiação e dar uma cor característica para elas.
Aqui é o que o Arthur acabou de falar sobre as ligações duplas conjugadas. Então, olha só, o anel aromático, anel benzênico, ele tem aqui uma dupla aqui, simples, dupla, simples, dupla, simples. Exatamente igual a cadeia que eu mostrei, certo? Mas, você percebe que essas ligações duplas, elas são pares de elétrons e eles ficam em movimento constante dentro do anel. Ou seja, essa ligação dupla, ela pula para cá, ela fica ali, ó. Aí essa que era dupla, vira simples. Aí, o que acontece? Empurra essa para frente, que empurra essa para frente, que empurra aquela, e aí você tem um movimento ordenado constante dentro do anel, de duplas e simples, duplas e simples, duplas e simples. Isso é que faz a absorção de energia e o composto pode emitir a luz. Exatamente. Então, pessoal, estamos terminando aqui os comentários da prova de Química, que foi a prova do Enem de 2019. Tem mais algum comentário geral sobre a prova? Ou também, se quiserem dar recados para os alunos, essa é a hora. Bem, eu acho que essa prova, gente, ela seguiu um padrão, né, do Enem. As questões que a gente já tinham visto, né, nas outras provas se repetiram. Porém, a gente acredita que foi um nível um pouco mais fácil. As questões foram um pouco mais diretas, não tiveram questões de conta, né, muito difíceis, né, para a gente ter que resolver nessa prova. Então, eu acredito que, muito provavelmente, isso deve ter ajudado grande parte de vocês. Né, e para a aprovação, com certeza, vai ser uma coisa muito boa, né, ter tido essas questões aí. No mais, eu acredito que a gente conseguiu resolver ela bem tranquilamente, espero que vocês também. E é isso. Dependendo, né, tem aluno que tem mais dificuldade na parte teórica, tem aluno que não gosta muito de conta, então quem não gosta muito de conta vai se sair melhor nessa, porque não tinha muitas contas, né, era mais teoria, e quem gosta das contas ficou frustrado, porque esperou por elas e não apareceu. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo para vocês. Isso. Queria dar um beijo para todos os meus alunos, de todas as escolas, dos cursinhos, e fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Exatamente. Queria mandar um beijo também para todos que estão nos assistindo, alunos ou não. Agora vamos torcer, né, para chegar no momento lá do SISU, vocês poderem ter uma ótima nota, né, juntando o primeiro dia com o segundo dia, para vocês conseguirem passar nas universidades que vocês mais querem. Beleza, professores, professor Arthur, professor Thales, muito obrigada pela participação. Excelente, né, gente? Aqui a gente tirou muitas dúvidas, né, hoje. Até uma questão bem difícil, né, que segundo o aluno que comentou aí, né, o Douglas, bem difícil, né, questão de ensino superior, mas grandes contribuições, muito obrigada mesmo. A gente volta daqui a pouco, a gente vai ter a prova, a gente vai comentar a prova de biologia, a gente vai dar uma pausazinha, coisa pequena, você pode tomar água, vai descansar um pouquinho, né, você que chegou aí da prova. A gente vai dar uma pausa bem pequena e a gente já volta. Vamos encerrar só um ou dois minutinhos, só para a gente trocar aqui. Daqui a pouco a gente está de volta. Olá, estamos de volta. Agora nós vamos comentar a prova de Biologia. Este é o Plantão Enem 2019, da Imagine e do Jornal Tempo, né? Uma parceria entre a Imagine, agora eu engasguei de vez. A Imagine, a maior plataforma de correção de redação do Brasil, e o Jornal O Tempo. Hoje a gente está comentando as questões do segundo dia de provas. Lembrando que essa live vai ficar disponível no canal do YouTube do Jornal O Tempo e da Imagine. E agora eu estou aqui com os professores de Biologia. Professores, podem se apresentar, de qual cursinho que vocês são, quiser dar um alô para os seus alunos que estão assistindo aí. Vai lá, querido, você primeiro. Então, meu nome é Cristiane, sou professora de Biologia, sou professora do Equali, sou professora no ESAG, sou plantonista no ESAG e trabalho também na escola pública, no ensino médio, então mandar um abraço para meus alunos e espero que tenham feito uma boa prova. Bem, pessoal, boa noite, eu sou o Cláudio, sou professor do Colégio Arnaldo e também plantonista do ESAG e também de outros colégios. Bacana, professores.
que vocês acharam da prova? A Cristiane fez a prova mesmo, né? Hoje participou mesmo, fez as outras provas, os outros conteúdos, outras questões. O que vocês acharam, no geral, assim, da prova de biologia? Pode comentar também da prova de hoje. Tem alguma diferença que vocês perceberam dos anos anteriores para esse ano? Algum tema que vocês tiveram assim, uma surpresa? Nossa, esse aqui caiu e não imaginava. Comentem pra gente. Então, no momento que eu estava fazendo a prova, manteve um padrão, né? Ecologia, fisiologia, histologia, porém teve algum tema que não, por exemplo, tema que não cai, ciclo de Krebs, metabolismo energético, não costuma cair no Enem. E teve questão também de genética relacionando com linkage, que é uma matéria também que não costuma cair no Enem e, na verdade, nem é um assunto muito comum se tratando de ensino médio, não é muito comum. Mas, no geral, manteve o padrão. Eu gostei muito no sentido de... Teve as questões muito diversificadas, a prova foi bem diversificada, isso foi um ponto positivo. E teve bastante questões de biologia, coisa que eu senti falta no passado, por exemplo, que teve pouquíssimas questões de biologia, assuntos, ecologia, meio ambiente, genética, fisiologia, histologia, a prova inteira. Então foi muito bom. Assim, de modo geral, a prova versou bem entre impacto ambiental, tanto aquelas questões lá falando um pouquinho de contaminação de remédio, falando um pouquinho da contaminação também de extração de britas e tudo mais. A prova também versou, que nem a Cris comentou, sobre um pouquinho de linkage, que é uma parte de genética que também não é muito trabalhada, né? A gente tem uma matéria e tudo mais, mas costumeiramente não é uma coisa que cai com frequência, né? Tanto que é a primeira vez que a gente vê isso caindo em prova. A prova manteve o padrão de dificuldade, mediano para difícil, a gente considerou dessa maneira, mas ela seguiu os mesmos padrões dos Enems passados. Legal. E aí, teve muitas questões que foram interdisciplinares, por exemplo, os professores de Química falaram que tem uma questão aqui que é meio biologia, meio química, meio física, meio química, meio biologia. Teve assim, a gente estava comentando sobre isso, né, da interdisciplinaridade. Na verdade, não manteve um padrão, mas eu acho que teve muita questão conceitual também, né? Foi uma prova muito mais focada nos conteúdos do que uma prova que conversasse mais entre os conteúdos. Isso. Então a gente não via isso muito bem. Você viu uma questão lá que remetia à membrana plasmática e tudo mais, mas estava mais falando de ácido graxo, falando do tipo de ligação, falava um pouquinho lá da questão dos remédios, dos medicamentos, mas ele falava mais sobre a forma de tratamento que vai ser efetuada para minimizar esse dano. Uma outra questão misturou imunologia com citologia, outra matéria, mas assim, foi bem menos do que nas provas do Enem anteriores. A gente via muito mais uma questão só, várias matérias, do que nessa prova, por exemplo. E acaba que o Enem está tomando uma postura um pouco mais conteudista, o que está deixando de ter aquele padrão interdisciplinar. Então o Enem cada vez mais ele está tendo mais essa postura sempre mais conteudista. Bacana. A Fernanda Morato, olá Fernanda, que também participou aí na transmissão do domingo passado. Ela pediu para comentar a questão 123, depois se vocês puderem. É do caderno amarelo? Qual caderno? Qual caderno? Pra gente... Sim. Do caderno amarelo, se vocês puderem. Eu tô com azul. A gente tá com azul. Alguém pode pegar o caderno... tá ali, ó, o caderno amarelo pra gente. Produção. Chega aí, Cristiano, aparece aqui na câmera. Não quer, não. Então tá bom. Então vamos comentar a questão 123 daqui a pouco. Professores, enquanto vocês estão olhando, eu queria saber, teve alguma questão, no geral da prova, assim, que trouxeram assuntos atuais, tipo vacinação, algo do tipo, que vocês perceberam que... Assim, que interessante trazer esse assunto. Com relação, teve um assunto que já é um pouco mais falado, né, que é com relação à vacina de esquistossomose. A gente já comenta isso já tem algum tempo. E ele veio e trouxe isso na questão do caderno azul, para ser mais exato. Do caderno azul, é a questão número 93, né? E aí é uma questão muito interessante, que ele fala justamente referindo ao tratamento
né, a vantagem desse tratamento novo, que seria mais voltado para vacina, o que seria de diferente com relação ao tratamento padrão, que é a utilização dos remédios, dos medicamentos, né? Bacana. Aí acaba abordando o assunto e aí o aluno consegue ter um conhecimento também que já existe esse estudo para essa vacina. Legal, É legal. bem interessante. Então vamos voltando para comentário de questões. 23, A Fernanda Morato pediu para comentar a questão 123. Enquanto os professores estão olhando ali, gente, podem mandar perguntas, dúvidas, um alô para os professores, né? Vocês estão assistindo aí, os professores de vocês. Você que está chegando agora, a gente está aqui no Plantão Enem 2019, uma parceria do Jornal O Tempo com a Imagine, e a gente está comentando a prova de Biologia. Essa questão. Lembrando, eu perguntei também sobre a questão de vacinação, lembrando que a Imagine tem um podcast que chama... Como que é o nome do podcast? Dá Ideia. Está nos canais do Spotify, está no Deezer, né, nessas plataformas aí. E tem um episódio sobre vacinação, né? Então, questões muito atuais, questões que caíram no Enem. Depois confere lá, que assim, muito conteúdo legal. Vamos lá, então. Aí, gente, Fernanda, valeu pela dúvida. Daqui a pouco a gente vai responder. E podem mandar mais sugestões, alô para os professores, galera que está aí nos assistindo. Vamos lá. Essa questão 123, ela é mais voltada para a questão da química mesmo, né? Não é da biologia. Ela não entra tanto na biologia, né? Porque ela coloca o tipo de reação que vai acontecer, né? Então, é uma questão mais pro conteúdo de química, mesmo. Já passou que já aqui passou a transmissão. Os professores no bloco anterior. Vocês trouxeram alguma questão que vocês querem comentar, querem destacar? Se quiser utilizar o quadro também, fiquem à vontade. Então, tem uma questão aqui, por exemplo, a questão 97 do Caderno Azul. Ok. A questão 97 do Caderno Azul, que fala de relações ecológicas. E aí, é uma questão fácil que entra nas questões fáceis, considerado questão fácil, acredito que sim, porém que pode trazer para o aluno uma dúvida, porque é no comando da questão que pode ser que venha um problema. Então, aí, por exemplo, está falando da cutia e dessa relação da cutia que esconde a semente, a outra que vai lá e pega a semente e esconde em outro local. É como se ela roubasse a semente da outra cutia. Então, e o aluno pode vir a pensar em outra relação ecológica. Quando nós vemos essa questão, aí é uma questão fácil, que é uma competição entre as cutias. Então, são seres vivos que habitam o mesmo ambiente, o mesmo nicho ecológico, e que competem por alimento, ou por, no caso aqui, por alimento, tá? Mas... Aqui está o que eu achei na web. Mas você pode estar... Mas aí a pessoa pode confundir essa relação com planta e a cutia, entendeu? Às vezes a questão, ela leva o aluno a tentar errar nesse sentido, entendeu? E qual que seria a alternativa? No caso da azul é a letra D, que é a competição, né? Mas pode vir levar a confundir nesse sentido aí. Bacana. Temos mais alguma questão que vocês Qual? gostariam de analisar? Vocês acharam interessante? Lembrando que a gente está aqui no Plantão Enem 2019, daqui a pouco temos os comentários da prova de matemática. Fiquem por aí que a gente vai trazer comentários de questões da prova de matemática do dia de hoje. E também, hoje a gente está lançando um cupom de desconto da Imagine, que é hashtag Plantão Enem. Fiquem de olho aí. Não, sem hashtag, é Plantão Enem junto, sem o tio. Fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, que é um cupom de desconto de 30%. E a gente já lançou também o gabarito extraoficial, para você que quer conferir aí, já está nas nossas páginas, na página do Tempo,
E aí, professores? Bem, a questão 96 do Caderno Azul, ela fala bem sobre estratégia reprodutiva de 2 seres vivos e pós uma queimada, né? Então, uma recuperação de uma área já degradada. E aí, nesse caso, o aluno ele tinha que lembrar que é, no caso, uma sucessão secundária, né? Porque não entraria como sucessão primária, justamente pelo fato do ambiente já ter sido ocupado, ele está sendo reabitado, na verdade. Então, a parte de sucessão primária ela já aconteceu. E aí, nessa sucessão secundária, ele pergunta que tipo de estratégia que aquele determinado organismo ele deveria ter para habitar aquele nicho ecológico, aquele determinado ambiente. E aí, nesse caso, a estratégia 1, como o indivíduo ele tem um ciclo reprodutivo, um potencial biótico, né? E aí o aluno ele tem que lembrar com relação ao conteúdo que potencial biótico é justamente a taxa de reprodução altamente elevada que esse organismo deve ter. Bacana. Mais alguma questão que vocês queiram? Essa questão 99 do caderno amarelo, que eu estou aqui com o caderno amarelo. Ok. Ela fala de cadeia alimentar, porém que ela, o resultado, quando o aluno vai responder, ele tem que ter uma noção de histologia. Então, assim, na questão, está falando assim, por exemplo, a pergunta, ao entrar numa cadeia alimentar, porque está falando de um texto aqui sobre o estronço 90 que vai acumular, que acumula nos organismos, e em cadeias alimentares. Em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato, substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, está falando aqui do estronço 90 que vai substituir o cálcio. Mas aí ele pergunta qual tecido vai ser acumulado esse estronço 90 em relação ao texto na substituição do cálcio. E aí, no caso, o aluno tem que ter um conhecimento de que o tecido ósseo, ele ocorre um depósito de cálcio. Então, assim, aí a resposta letra E, que é ósseo, mas assim, dá todo um texto, e achei super interessante esse texto aqui. E aí fala de acúmulo de resíduos. Bacana. Ótimo. Temos também uma outra questão, a 114, que ela fala justamente sobre vírus, e ele abre uma questão relacionada a retrovírus, lembrando um pouco da AIDS, que ela tem a enzima transcriptase reversa, que vai converter RNA em DNA, então ele entra isso como questão. E aí ele pergunta, como o comando da questão, né, ele coloca assim, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento da doença. E aí tem uma questão que ele fala sobre produção de vacinas. E no caso da produção de vacinas, ele não está referindo ao tratamento, está referindo com relação à prevenção. E aí isso pode gerar ao aluno uma margem de dúvida e erro na hora de assinalar a questão. Bacana. Pessoal, voltando aqui, temos dúvidas do chat, não? Mandem pra gente dúvidas, comentários. O que vocês acharam dessa prova do segundo dia? Acharam fácil? Acharam que a prova de biologia tá puxada? Não tá? Tem alguma questão aí que ficou em dúvida? Pode mandar para a gente. Daqui a pouco a gente vai ter comentários da prova de matemática. Estamos aqui com os professores fazendo os comentários sobre a prova de biologia. No mais, o que vocês podem dar de dicas assim para os seus alunos, né, os alunos da sala de aula mesmo? Vocês acham que, diante do conteúdo que eles viram esse ano, teve alguma coisa que pode ter sido surpresa? Ou vocês acham que eles podem ficar confiantes? Podem dar o recado aí, principalmente para os seus alunos. Então, na verdade, o conteúdo passado no ensino médio, a surpresa mesmo foi só linkage, mesmo assim ainda dava para eliminar a questão de acordo com o texto, o aluno ainda conseguia ter uma compreensão. Mas, no geral, dá para fazer uma boa prova. A biologia foi um nível mediano, né, como a gente falou, dá para fazer uma boa prova. O conteúdo passado para os alunos foi realmente esse conteúdo. O que pode dificultar na hora da prova é realmente prestar atenção, que eu sempre falo, prestar atenção ao comando da questão, à interpretação, que pode induzir o aluno ao erro, são mais essas questões do que o conteúdo em si, que ele tem uma base para isso.
para esse tipo de conteúdo. Apesar que foi cobrado questões conceituais, porém isso é passado no ensino médio. Bacana. A Fernanda Morato pediu para comentar sobre a questão de produção de vacinas, que foi essa que... Da esquistossomose? Acredito que sim. Teve outras... É porque a questão de vírus, que a gente acabou de comentar, ela fala justamente sobre, não a produção de vacina, né? Mas com relação à parte de desenvolvimento de antivirais, antirretrovirais, para diminuir a taxa de infecção viral, no caso. Bacana. Deixar um abraço aí para o pessoal do Instituto Equali, né? Que hoje a gente tem professores aqui que são da rede do Instituto Equali, professores de cursinhos populares. Vocês querem comentar, mandar um abraço para o pessoal do cursinho? Vocês conhecem o pessoal do Equali também? Sim, conhecemos. É uma satisfação estar aqui, né? Porque a gente está aqui no intuito de ajudar as pessoas que são um pouco menos favorecidas e para que elas tenham as mesmas oportunidades ou próximas das mesmas oportunidades do que toda a população ou uma população mais favorecida, vamos colocar dessa forma. É um projeto muito legal, por isso que eu estou dando destaque aqui, porque a gente tem a presença de muitos professores aqui da rede do Instituto Equali, que é um projeto para levar conhecimento, levar esse trabalho, né, de estudo, para foco no Enem, foco em outros vestibulares, para que esses alunos possam alcançar também o ensino superior, né? Um projeto muito legal. A Fernanda também perguntou sobre a alternativa aos agrotóxicos. Ah, sim. Eu ia comentar essa questão. Cadê ela? Alimento orgânico nesse sistema de produção, controle de... Onde... Isso. Então, é a questão 105 do caderno amarelo. Bacana. Aí está falando de sistema de produção quando é alimento orgânico. Seria uma alternativa aos agrotóxicos. No caso, utilização de predadores naturais. Por quê? Aí ela tem que entender qual que é a função do agrotóxico. Aí eleva também a confusão no sentido de prática de adubação, emprego de compostagem, mas aí o aluno tem que ter essa compreensão. Para que serve o agrotóxico? O que eu posso substituir? E aí eu vou utilizar predador natural. No caso, exatamente. E aí, outra coisa que ela não pode esquecer durante isso é porque um alimento que ele é considerado orgânico, você não pode usar nenhum tipo de componente no seu processo de produção, plantio e colheita, que vá degradar o meio ambiente. E justamente num alimento que ele é orgânico, você não pode fazer nenhuma utilização, tanto de agrotóxico, quanto de algum pesticida, alguma substância que não é natural. Né? Então, esse sistema que hoje em dia é muito comentado, sistema de agroflorestas e tudo mais, mas isso não foi nem mencionado dentro da questão, no caso. Legal. No podcast que eu comentei também há pouco tempo, a gente também tem um dos episódios sobre agrotóxicos. Que é também um tema bem atual, né? Bem interessante. Interessante. Essa diante discussão do começo prova. do ano, diversas liberações dessas substâncias no Brasil e tudo mais. É interessante ver que caíram questões assim bem atuais, que também podem trazer o aluno a refletir, né? Temas da atualidade. Sim, com certeza. Né? Então, muito legal essa questão aí também. Gente, parece que temos mais algum recado ou não? Estamos finalizando. Não, né? Então, vamos encerrar daqui a pouquinho. Queria que vocês... Tem mais alguma questão que vocês podem destacar pra gente? Eu queria que vocês fizessem alguns comentários gerais agora para os seus alunos, desejando, né, que eles tenham feito uma boa prova também. Claro, então, eu queria mandar um abraço especial para os alunos do Equali, meus alunos lá do Equali, que espero que tenham feito uma boa prova. Gostaria de deixar um abraço para os alunos do ESAG, que trabalhamos aí o ano inteiro com eles aí, com a monitoria, e também tenho certeza que fizeram uma boa prova. E gostaria de deixar um abraço para os meus alunos
todos que já foram meus alunos, que são meus alunos, inclusive aqueles que encontrei hoje na sala de aula, que foram meus alunos no 7º ano, que eu dei aula para eles no 7º ano, e eu não reconhecia, e hoje achei interessante que acabei reconhecendo, já estão lá fazendo prova do Enem, achei isso muito bom, espero que tenham feito uma boa prova, e a que precisar a gente está aí para ajudar no que for preciso. De modo geral, agradecer todos, né? Tanto os alunos do Colégio Arnaldo, do Colégio Santa Amélia, também do ESAG, todos esses alunos que acompanharam nossa trajetória e acompanharam as nossas aulas, revisões e tudo mais. E falar que todo esse conteúdo que foi passado foi um conteúdo muito tranquilo, né? Foi tudo bem trabalhado dentro do ano inteiro, que vocês tenham feito uma boa prova e daqui a pouco vão colher os frutos dessa avaliação. Bacana. Richard Barbosa, Renata Oliveira, Cláudia Santos. Elogiaram bastante lá no chat. Obrigada. Um abraço, gente. Então, por agora, é isso. Muito obrigada, professor. Excelentes explicações aqui, excelentes comentários. Daqui a pouco, a gente vai voltar com a prova de matemática para a gente finalizar esse dia de provas do Enem, né? Esse Enem 2019. Professores, mais uma vez, obrigada. A gente que agradece. Nós que agradecemos a oportunidade, confiança. Um abraço aí para os alunos. Um abraço, moçada. Abraço, pessoal. Pessoal do chat, obrigada, galera. Continuem aí, que daqui a pouco a gente volta. Mandem já perguntas, sugestões. Se você perdeu os conteúdos de física, de química e agora de biologia, lembrando que essa live vai ficar aqui disponível no canal do Jornal Tempo e no canal de YouTube da Imagine também. Daqui a pouco a gente volta com prova de matemática. Até mais. Volta agora com as questões de matemática dessa segunda prova, né, desse último dia de provas do Enem 2019. Estou aqui com o professor Eric, né, que vai comentar para a gente sobre o caderno de matemática da prova de hoje. Professor. Boa noite. Fala pra gente, quer mandar recado para o pessoal da sua sala de aula, dos seus alunos? Sim, gostaria primeiro de agradecer o convite da Imagine, do Equali. Gostaria de desejar que todos vocês tenham tido uma boa prova. Eu sei que para muita gente a matemática é um terror, né? Mas eu espero que todos vocês tenham conseguido ir muito bem hoje. Com certeza é um terror. Então, vamos começar procurando saber como que a gente poderia chutar na prova de matemática, no caso. Tô brincando. Vamos lá. Professor, o que você achou da prova esse ano em relação às provas do ano passado, dos outros anos? Teve algumas questões, por exemplo, que você não achou que ia cair e que caiu esse ano? Ou o contrário, você falou assim, nossa, tinha que cair isso e não caiu? Sim, sim. Bom, primeiro que existia uma expectativa muito grande para saber como seria essa prova, né? O próprio ministro já tinha falado que esperaria uma prova, que a gente teria uma prova mais técnica, mas isso já vem desde os outros anos, né? A prova do Enem vem se tornando mais conteudista. A prova de hoje, ela foi parecida com a prova do ano passado em relação a conteúdos, porém algumas questões mais complexas, que não necessariamente é complicada, complexas no sentido de você não consegue fazer com apenas uma linha de raciocínio, uma linha de execução, talvez, certo? Teve realmente um assunto que a gente achou que todo ano caía, mas esse ano não caiu, que é a equação de segundo grau, função quadrática, função de segundo grau, que em todos os cursinhos que eu tive contato, em todos os simulados, tinha pelo menos uma questão de função de segundo grau, e esse ano não caiu. E caiu duas questões de logaritmo, que não tinha sido recorrente nesses anos anteriores, e caiu duas de uma vez esse ano, o pessoal aí que se preparou. Legal. E em questão de complexidade, aí vocês falam um pouquinho, mas eu queria saber, assim, teve questões, como outro aluno comentou aqui,
de uma questão de química. Teve questões que não seria de ensino médio, questões de ensino superior. Sempre tem essa polêmica assim, entre os alunos que fazem, né? Nossa, mas o Enem não está cobrando questões de ensino médio, está cobrando questões de ensino superior. Teve algumas questões que você notou isso? Não, esse ano, em relação a esse tópico, foi realmente muito parecido com 2018, com o ano passado mesmo. Porque seguiu direitinho o que a matriz de referência pede mesmo, o que o INEP espera que o aluno saiba ao sair do ensino médio. Então, não teve nenhuma questão assim que fugisse do que deveria ser aprendido no ensino médio, né? Porque a gente sabe que a situação, às vezes a pessoa sai do ensino médio regular sem ter tido tudo que teoricamente era para saber, mas não teve nenhuma questão de ensino superior, digamos assim. Bacana. Você trouxe algumas questões para comentar para a gente? Sim, sim. Essa é a primeira questão de logaritmo, que não era muito recorrente e não chega a ser uma surpresa, né? Porque está realmente na matriz de referência. Eu vou pegar aqui como exemplo, no caderno azul, a questão de número 100 e... Só um minuto. Ok. Lembrando que o nosso gabarito já saiu, né? Enquanto tem outros gabaritos aí que não saiu, o nosso já está no ar. Então, se você quiser conferir aí, você que está assistindo a gente aí na prova de matemática, que é o que a gente está comentando agora, já quiser conferir o gabarito, quiser conferir as questões, já estão publicadas aí, o pessoal já está soltando o link para a gente. Continuando aqui, o professor está com a prova azul, isso. A questão número 154. 154, isso. É uma questão que trata de escala Richter, e ele fala que o que é escala Richter, então eu não vou ler a questão por inteiro, mas você pode ver que ele cita, que ele diz que a escala, a magnitude de um terremoto é dada por ms igual ao quê? 3,3 mais log da amplitude vezes a frequência. Certo? E aqui ele me diz que a amplitude de um terremoto, para se calcular a magnitude, utilize essa fórmula, em que A é a amplitude, F é a frequência, e ocorreu um terremoto onde a amplitude máxima era igual a 2.000 micrômetros. 2.000 micrômetros. Certo? E a frequência igual a 0,2 Hz. Para resolver essa questão, o aluno precisava lembrar realmente das propriedades do logaritmo. Que são quais aqui? Vamos lá. M, então, é o quê? 3,3 mais log da amplitude, a amplitude é 2.000, vezes a frequência, 0,2. Certo? Então, o que a gente tem? M é igual a 3,3 mais log do quê? Observe só, aqui eu tenho 2.000 vezes 0,2. Isso é como calcular 20% de 2.000, certo? Então, eu posso andar com uma vírgula aqui para o 2.000 e multiplicar por 2. Então, eu tenho 200 vezes 2, eu tenho o quê? 400. Certo? Observe aqui outro detalhe. Então, M é 3,3 mais log. Observe que o 400 eu posso escrever como? Como 2 ao quadrado vezes o quê? Vezes 10 elevado a 2, que é 100. Ou seja, 2 ao quadrado, 4, vezes 100, 400. E por que eu estou fazendo isso? Observe que dessa maneira, eu ainda vou continuar tendo 3,3 aqui, mas aqui, como eu tenho o produto, o log de um produto é a soma dos logs. Então, utilizando essa propriedade, nós temos que log, isso daqui vai se tornar log de 2 ao quadrado mais log de 10 ao quadrado, certo? Então, o que a gente tem? Outra propriedade do log importante aqui nessa questão era saber que quando eu tenho um expoente, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o expoente aqui e colocar ele para frente, certo?
Então eu tenho mais 2 vezes log de 2. A questão ela me disse que o log de 2 equivale a 0,3, para considerar 0,3, certo? Então, 2 vezes log de 2, eu tenho 0,6, mais a mesma propriedade nessa situação. Eu tenho 10 elevado a 2, esse expoente pode vir para frente, certo? E eu tenho 2 vezes log de 10. Log de 10 na base 10, você que estudou as propriedades, vai saber que é 1. Então, aqui eu tenho mais 2. Logo, m, faz-se essa soma, 3,3 mais 0,6, 3,9. 3,9 mais 2, 5,9. Dado essa amplitude, dado essa magnitude, você deveria olhar na tabela e ver que, olha só, o terremoto ele é descrito como moderado se a magnitude for entre 5 e menor ou igual a 5,9. Como é menor ou igual, eu tenho que, como a minha magnitude é 5,9, o meu terremoto ele vai ser considerado moderado, certo? Então, no caderno azul, alternativa C. Aqui, ó. Ok. Então, essa questão a gente vê muito bem assim, não é uma questão recorrente, mas que o aluno que estudou as propriedades do log, basicamente, o produto do log, o log do produto é a soma dos logs, e de que se eu tenho um expoente, esse expoente pode vir para frente. O aluno que lembrou dessas propriedades conseguiria fazer essa questão. Imagina fazer essa quantidade de cálculo na prova de hoje, hein? Mas é isso. Matemática. E aí, professor, tem mais alguma questão? Essa foi a questão 154 do caderno azul. Sim. Essa questão tratava de logaritmo. Logaritmo. Isso. Mais alguma questão que te chamou a atenção? Sim, teve, como em todos os anos, questões que se resolvia de maneira mais simples, certo? Questões que basicamente o aluno só precisava saber somar ou subtrair. Que é, por exemplo, a questão de número... Só um minuto. Número... Enquanto isso, gente, manda aí dúvidas pra gente. Prova de matemática, que eu sei que muita gente aí sente dificuldade. Eu, pelo menos, eu só poderia chutar, porque isso aqui pra mim, muito tenso. Então, mandem dúvidas, comentários, abraços pra galera, enfim, você que está no chat nos assistindo, lembrando que essa live vai ficar disponível no canal do YouTube, do Jornal O Tempo e da Imagine. Então depois, você que perdeu os comentários da prova de Física, que foi no primeiro bloco, os comentários da prova de Química, do segundo bloco e de Biologia, podem ficar tranquilos que essa live vai ficar salva. E por enquanto aqui a gente está comentando a prova de matemática com o professor Eric, e ele vai tá trazendo para a gente algumas questões que tiveram algum detalhe interessante né, que o aluno pode ter tido dúvida, ou que interessante, foram mais fáceis ou mais difíceis. Por exemplo, essa próxima questão, a 149. Sim, a questão 149 do caderno azul. Questão 149 do caderno azul é uma típica questão que avalia se o candidato possui a competência da área 1 da matriz de referência. A competência da área 1, ela trata sobre conhecimentos numéricos. Ou seja, se você consegue identificar padrões e fazer contas de matemática fundamental mesmo, aquela matemática que você aprende no ensino fundamental, certo? Então a questão 149, o que ela vem tratar? É a questão da lei seca, sobre álcool e direção, né? Nem fala da lei aqui, mas é álcool e direção. E ele fala o quê? Que em 2014 nós temos 900 acidentes de carro. 900, número total de acidentes em 2014. E ele mostra nessa tabela também que o número de acidentes em 2015 foi... Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Um pedaço da tabela que está representado na prova foi de 850. E ele me diz que o número
de acidentes, que a redução do número de acidentes que aconteceu de 2014 para 2015 vai se manter para os próximos anos. E ele pergunta qual o número de acidentes em 2018. Então, é uma questão que, para quem gosta, pode ser modelada como progressão aritmética, pode ser modelada como função afim, ou simplesmente como subtração. Por quê? Veja bem, se você tem aqui, olha, de 2014 para 2015, quantos acidentes eu reduzi? 50. Então, observe que eu tenho aqui menos 50 acidentes de 2014 para 2015. Logo, se isso se mantém, o que eu tenho aqui? Em 2016, quantos acidentes eu vou ter? Eu tinha 850 em 2015, em 2016 eu vou ter 800. Logo, em 2017, 750. Por quê? 800 menos 50. Em 2016, isso aí, 2018, desculpa, eu vou ter 750 menos 50, 700. E era simplesmente isso que a questão abordava. Então, no caderno azul, alternativa letra D, aqui. Então, uma questão típica da competência da área 1, que você tinha apenas que saber subtrair até 2018. Se ele perguntasse, por exemplo, em um ano mais longo, por exemplo, 2023, talvez você perderia tempo fazendo essa subtração, mas também pode ser avaliada como uma progressão aritmética, porque você tem um termo inicial e a razão sempre se mantém constante, eu sempre vou subtraindo 50, certo? Então você pode achar o termo geral, mas eu acho que ali, como era só até 2018, era só subtrair 50 até aqui, você chegava na resposta rapidamente. Bacana. E matemática é um conteúdo da prova de hoje que tem mais questões, né? Sim. Uma questão que parece que está dando o que falar aí na internet é uma que falava sobre o raio de distância que um aplicativo de relacionamentos opera para mostrar os pretendentes. Você está falando de Tinder, esses outros aplicativos aí. Eu vi o pessoal comentando bastante. Você viu essa questão? É uma questão considerada fácil, difícil? É uma questão muito interessante, uma questão boa, assim, uma questão que envolve noções de geometria analítica, mas também de probabilidade ali, para você saber onde que eles vão encontrar, então onde vai estar o maior número de encontros, onde tem a maior probabilidade de dar match, né? Mas é uma questão muito boa, uma questão de quem se preparou e quem estudou geometria analítica, principalmente sabe o que é uma circunferência e faz lá as circunferências de cada um, conseguiria fazer. Mas talvez não seja uma questão fácil, mas para quem se preparou, dava para fazer. Tranquilo. Além de ser uma questão divertida, né? Bem no contexto da galera. Não que eu use. Mas no contexto da atualidade, né? Sim. E aí, um abraço aí para o Fernando, que comentou no nosso chat. A Ana Saldanha quer saber sobre a questão 109 do caderno de matemática. 109 não tem não matemática. Não tem matemática. 109 não é matemática ainda. Ah, tá. É outro conteúdo. Matemática é 136 para frente. Ah, então. Então, Ana, depois vai assistir as outras provas que a gente comentou aí na live, que vai ficar gravada. Sim. Professor, mais alguma questão que você gostaria de destacar? Enfim, nós tivemos algumas questões também nessa área assim, de competência 1, de matemática básica, algumas questões que eram só notação científica, por exemplo. Notação científica que deveria ser um assunto estudado no ensino fundamental, inclusive na base nacional comum curricular é um assunto de ensino fundamental e que caiu na prova. Então, você me perguntou no início se tinha questões do ensino superior. Não, mas tinha questões que a gente pode considerar de ensino fundamental, assim, que as pessoas faziam de forma rápida, né? E esse tipo de questão, para quem, pelo TRI, como o Enem ele cobra bastante coerência, a nota depende da coerência, são questões que você não poderia ter errado. Então, questões que a maioria das pessoas vão acertar, espera-se que você também tenha acertado. Isso aí. Gente, também compartilhem a live, vocês que estão aí, chamem os amigos para assistir, que agora a gente está falando da prova de matemática, que é uma prova bem, assim, polêmica, né? Tem muita gente que gosta, que ama ou odeia, né? Matemática é bem assim. Sim, sim. Bem nesse nível. Então, quem está compartilhando, quem está comentando aí no chat, a Fernanda, a Ana,
A Ana já está perguntando aqui sobre outra... ela falou que, na verdade, não era a questão 109, é a questão 159. Ah, tá. Então, o pessoal que está participando aí, continuem mandando as dúvidas, continuem mandando os comentários para a gente. Lembrando que essa live vai ficar disponível, mas vocês já podem compartilhar com seus amigos aí, os alunos do professor Eric, que devem estar assistindo também, né, os alunos da Rede Equali. Todo mundo podem compartilhar e mandar sugestões para a gente, dúvidas e abraços para os professores e tudo mais. Enquanto isso, o professor está se preparando para comentar a questão 159 do caderno azul, que é a questão que a Ana, que está aí no chat, perguntou sobre... Já conseguiu? Sim, já. Então, tá ótimo. Então, vamos continuar. Questão 159, uma questão de probabilidade, uma questão que pode se dizer clássica. O que ele está falando aqui, né? Pesquisou junto aos seus clientes a probabilidade de um motorista perceber uma placa é de meio. Então, vem comigo aqui, olha. A questão 159, né? Vamos escrever aqui. A probabilidade dele perceber a placa, eu vou colocar como P, é o quê? Meio. Ele disse isso. Certo? Se a probabilidade dele perceber a placa é 1 sobre 2, a probabilidade dele não perceber a placa também é 1 sobre 2. Eu vou colocar isso como P, uma barra em cima para dizer P complementar, certo? Aqui também é meio, ok? E a questão, ela avalia, decidiu instalar novas placas com anúncios de restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade do motorista perceber pelo menos uma das placas. Então, eu quero perceber pelo menos uma placa. Ou seja, eu quero perceber pelo menos uma. Se eu quero perceber pelo menos uma, certo? E eu quero que a probabilidade disso acontecer seja o quê? Seja menor do que, superior, né? É maior do que 99%. Certo? Então, se a probabilidade de eu perceber, eu quero que a probabilidade de eu perceber pelo menos uma placa seja superior a 99%, certo? Como que a gente pode fazer isso? Vamos pensar no inverso. Se eu quero pelo menos perceber pelo menos uma, vamos calcular o contrário. Vamos calcular a probabilidade de eu não perceber nenhuma, certo? Porque se eu pego o total e tiro aquela quantidade de maneiras em que eu não percebo nenhuma, então eu vou ter percebido pelo menos uma, certo? Então, qual que é a probabilidade de eu não perceber nenhuma? Então, antes aqui, olha, vamos calcular a probabilidade de perceber nenhuma. Perceber nenhuma. Desculpa a letra aí. Mas perceber nenhuma. Certo? Olha só, eu não sei quantas maneiras eu passei pela placa, então vamos chamar de N, certo? Vamos supor que passou a primeira placa. Então, passou a primeira placa. Qual que é a probabilidade de eu não perceber essa placa? Meio. Passou uma outra placa. A probabilidade de eu não perceber ela também é meio. São eventos independentes. Se são eventos independentes, eu posso multiplicar. Meio, meio, e assim N vezes, certo? Porque eu não sei a quantidade de placas que eu vou perceber ainda. Então, N vezes. Certo? Logo, a probabilidade de eu não perceber nenhuma placa é de meio elevado a N. Certo? Logo, se a probabilidade de eu não perceber nenhuma placa é meio elevado a N, de eu perceber pelo menos uma, vai ser o quê? O total de maneiras é 100%. Logo, é 1, que é 100%, 100 dividido por 100, menos 1 meio elevado a N. Certo? Eu quero que isso daqui seja superior a 99%. Certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Posso passar esse 1 para lá. Então, deixa eu pegar espaço aqui, só um minuto.
Questão 159 do caderno azul. Isso. Muita coisa, hein? Então, o que eu posso fazer? Sim, olha só. Posso pegar esse 1, passar para o outro lado, ou seja, subtrair um dos dois lados. Eu tenho o quê? Menos 1 sobre 2 elevado a n, maior ou igual do que 99% menos 1. Porém, 1, observe que isso é 100%, né? Então, é 100 sobre 100. Logo, eu tenho que menos 1 sobre 2 elevado a n, maior ou igual do que menos 1%. Certo? Multiplicando por menos 1 os dois lados, eu tenho que meio elevado a n, certo? Observe que quando eu multiplico por menos 1, o sinal da inequação ele inverte. Então, eu tenho isso daqui menor ou igual do que 1 sobre 100. Certo? Agora, note também que 1 sobre 2 eu posso escrever como 2 elevado a menos 1, porque é 1 sobre 2. Logo, isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos n. Isso daqui é menor do que 100 elevado a menos 1, porque é 1 sobre 100, certo? Não? Tranquilo? Então, observe só. 2 elevado a menos n tem que ser menor ou igual do que 100 elevado a menos 1. Para isso daqui acontecer, ou então, se você preferir, né, você poderia ter pegado aqui e ter colocado aqui 1 sobre 2n menor ou igual que 1 sobre 100 elevado a n, certo? Se eu quero inverter isso daqui, observe que se eu quero que essa fração seja menor do que isso só acontece se esse denominador for maior do que esse. Então, eu tenho aqui que 2 elevado a n tem que ser maior do que 100, do que 100, que é menos 1, que é 1, certo? Maior do que 100. Tudo bem? Então, 2 elevado a n tem que ser maior ou igual do que 100. Observe quais são as potências de 2. 2 elevado a 5 é 32, 2 elevado a 6 é 64, 2 elevado a 7 é 128. Então, para 2 elevado a n ser maior ou igual que 100, o nosso n, então, portanto, o nosso n, o primeiro número inteiro, o primeiro número natural que eu tenho, que 2 elevado a n é maior ou igual que 100, é igual a 7. Certo? Tranquilo? Mas como eu já passei por uma placa, a questão fala que você já passou por uma placa, certo? E eu tenho que completar 7, então eu tenho que passar por quantas placas mais? 6 placas. Certo? Então esse é o número mínimo de placas que eu preciso passar para que isso tudo aí ocorra. Só isso. Só isso, gente. Essa questão eu achei que ela era infinita, no caso. Podia, é divertido, né? Divertido. Né? Eu entendo aí porque que a Ana perguntou dessa questão aí. Que, né? Muita coisa, enfim. O pessoal tá elogiando muito aqui, o pessoal no chat. A Caroline falou que a matemática fica muito mais simples com ele. O Rodrigo Noronha, a Ana Saldanha e a Agatha Fornelli. Obrigado a todos. Galera participando aí. Pessoal, a gente já está finalizando aqui, infelizmente, né? Ótimas explicações, até tá bem interessante aqui a matemática, galera perguntando, bastante interação aqui do pessoal do chat e a explicação tá excelente, mas a gente já está finalizando. Que pena. Professor, mais alguma questão ou algum recado que você queira dar para os seus alunos que estão assistindo, o pessoal do chat que está participando aí também? Aos meus alunos, eu sei que todos vocês estavam preparados, então eu estou torcendo muito para que vocês tenham tido a melhor estratégia na hora da prova, tenham feito as questões, não perdido muito tempo, não tendo que chutar questões fáceis. Desejo para todo mundo uma boa prova, que tenham tido uma boa prova. Para quem não foi muito bem esse ano, não se preocupe, tá? É um processo mesmo, a matemática ela é algo que precisa ser praticado, que precisa ser treinado. E não é um bicho de 7 cabeças também. Então esse é o recado que eu quero dar. Se você estudar direitinho, praticar,
é bom e é divertido, é legal também. Pode estudar que é bom. É isso aí. Então, a gente está finalizando aqui essa transmissão de hoje, né? Esse último dia do Enem 2019. Espero realmente que vocês tenham ido muito bem, que vocês tenham gostado, né, dos comentários aqui dos professores. Queria agradecer muitíssimo o professor Eric, todos os professores que passaram por aqui, pessoal da semana passada, pessoal de hoje, pessoal do Instituto Equali que nos ajudou, né, convidando os professores dos cursinhos populares. Muito obrigada, pessoal da equipe do Tempo, que está aqui dando apoio, que está publicando também as informações no portal. Equipe da Imagine, que está toda em peso aqui também hoje, que está publicando aí nas redes sociais. Tomás, a Flávia, que estão ali comandando as câmeras, né, a mesa de controle. Muito obrigada, você que está participando, Fernanda, que está aí no chat, participou da semana passada, esse ano, Roberta, que está ali, publicou hoje o nosso gabarito extraoficial, que já está online, já está disponível, você que está com dúvida se foi bem, se não foi. Equipe! Dá um tchauzinho aí. A equipe toda em peso aqui da Imagine, na cobertura, né, desse Enem 2019. Mais uma vez, queria agradecer pela participação de todos vocês. Né? Essa que foi nossa primeira live. Então, olha lá o Tomás. Então, desculpem aí os erros, acertos. Nossa primeira live, eu acho que foi sucesso só por ter a participação de vocês. Lembrando que essa live fica disponível no YouTube da Imagine, no YouTube do Jornal Tempo. Sucesso para todo mundo, para os nossos alunos aí da Imagine. Lembrando que a gente está deixando aqui o cupom Plantão Enem com desconto de 30% para todos os pacotes, principalmente o pacote de rascunho de redação, da redação do Enem. Muito obrigada, finalizamos. Até mais, até o ano que vem, talvez. Um grande abraço.